Oi, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês, né? Dando continuidade, então, aqui às nossas correções, hoje a gente vai fazer a correção da lista do dia 7 e do dia 14, tá bom? Vamos lá, então. Começando aqui pelo número 1. Localize no plano cartesiano os seguintes pontos, né? Esses primeiros exercícios são todos relacionados às coordenadas cartesianas, depois a gente vai ver sobre produtos cartesianos. Então, número 1, localize, né, no plano cartesiano os seguintes pontos. Primeiro ponto A, ó, 2 e menos 3. Ó, então, eu tenho 2 aqui no meu eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, e menos 3 aqui no meu y, né, o eixo das ordenadas. Então, eu vou ter esse ponto aqui, então, que vai ser o meu ponto A. Então, esse é meu primeiro ponto, ponto A. Beleza. Depois, ó, menos 1 e 3. Então, menos 1 e 3. Então, aqui nós vamos ter, então, o meu ponto B, né? Menos 1 e 3. C, 0 e 2. Ó, ele é 0 no x e 2 no y. Então, aqui eu vou ter o ponto C, certo? D, menos 2 e menos 4. Então, menos 2 e desce aqui no menos 4. Então, menos 2 e menos 4. E, por último, 3 e 0. 3 no x, né? Ou seja, vai ficar em cima do meu eixo x. Então, esse aqui é o ponto E. Isso que eu não coloquei, né? Mas aqui é o ponto D. Beleza. Então, tem aqui, então, todos os meus pontos aí, todos localizados no meu plano. Ok? Número 2. Localize no plano cartesiano os segmentos cujos pontos, né, são os pontos P e Q. Então, vamos lá. P, ó, menos 1 e 4. Então, menos 1 e 4. Então, vai estar bem aqui. E depois 3 e 0, né? Então, 3 vai ficar, então, em cima do meu eixo X. Aí ele pediu o segmento, né? Ou seja, eu vou ter aqui, então, meu segmento, 3, meu segmentozinho aqui. Ok? Belezinha? Fechou? Então, essa foi a página 135. Agora, página 137, então, que eu tinha passado, número 2 e 3. Ok. Fala o seguinte, ó, o professor Márcio construiu uma reta numérica com os pontos 4, menos 2, 0 e 10 sobre 3, mas Márcio não conseguiu marcar os pontos. Complete a reta numérica de Márcio marcando todos os pontos. Então, olha só, o único ponto que realmente está faltando é esse aqui, né? Se a gente perceber. Ou seja, vai ser o ponto 10 sobre 3. Pronto, fechou. Ok? Vamos lá. Veja os pontos a seguir e os localize no plano cartesiano. Então tem A, B, C, D e vai até a letra H. Né? Ele pergunta qual o formato da figura A, B, C, D, depois é F, G, H, A, F, B, B, F, G, etc. Aí eu plotei aqui para vocês do outro lado aqui o plano. Né? Vamos lá primeiro, o ponto A. Menos 2 e menos 2. Então ele vai estar bem aqui. Então esse aqui é o meu ponto A. Certo? B. 2 e menos 2. Então ele vai estar bem aqui. Então, esse é o B. C, 2 e 2. 2 e 2. C, né? E menos 2 e 2. Então, olha só, se a gente reparar bem, né? Essa é a minha figura. Ou seja, aqui nós então vamos ter ó, um quadrado. Se a gente ligar todos esses pontos, ó, nós temos aqui então claramente aí um quadrado. Certinho? Ligar aqui esse ponto com esse, prontinho. Temos aí um quadrado. E esses meus pontos são os vértices desse meu quadrado. Fechou. Próximo lá, continuando, né? O E lá, ó, menos 4 e 0. Ou seja, vai ficar exatamente em cima do meu eixo X. Depois, 0 e menos 4. Em cima agora do meu eixo Y. Depois, 4 e 0. Em cima do X. E depois, 0 e 4. Beleza, ligando então aí, ó, todos esses meus pontos, né? Esse com esse, agora esse com esse com esse aqui, e esse com esse, ok? Pronto, consegui aí então ligar todos os meus pontos. Então, ó, a primeira figura, que ele falou lá, qual foi a figura, né? Que é a figura A, B, C, D. Então, nós temos que essa minha primeira figura vai ser um quadrado.
Certinho? Então, a primeira figura ficou sendo um quadrado. A segunda figura, ó, é, né, F, G, H. Ficou sendo o quê? Um losango. Então, a segunda figura ficou sendo um losango, né? Ah, tá. Eu esqueci de marcar aqui para vocês. Foi as letras, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, o E tá aqui, né? O F tá logo aqui embaixo. O G e o H. Aí ele pergunta agora as outras figuras. Então, ou seja, ele pergunta lá, ó, BGC. Ó, vamos ver, cadê o BGC? BGC. Ou seja, essa figura aqui, ó. Então, vai ser o quê? Vai ser um triângulo. Depois, ó, CHD. Deu C. C, H, e aqui é o D, né? Então, tem essa outra figura que é um triângulo. Então, todos esses outros vai ser determinados, então, como triângulo. Então, o formato aqui desses três vai ser, então, um triângulo. Ok? Então, fechou. Próximo, número 1. Um provedor de acesso. Número 1 e ainda da página 137. Tá bom? Vamos lá, então. Ó. Um provedor de acesso à internet cobra uma mensalidade de R$ 10 para os seus usuários. Então, ó, cobra mensalidade de R$ 10, né? E uma parte variável, né? De R$ 1 por hora. Então, ele cobra R$ 1 por cada hora. Hora eu vou representar aqui por H. De acordo com o acesso. Somente Paulinho disse que ele não gastaria mais do que R$ 30, ou seja, ele não pode gastar mais do que R$ 30. Então, na hora que ele fizer essa conta aqui, ó, tem que ser igual a R$ 30 por mês com internet. Para atender a solicitação do sua mãe, quantas horas Paulinho deverá, né, navegar por internet por mês? Então, ó, se 10 é a parte fixa, não vai mudar, né? Então, 10 está positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, vai ficar 30 menos 10, ou seja, o H vai ser igual a 20. Então, ele não pode gastar mais do que 20 horas. Fechou? Número 2. Qual é a representação correta do conjunto dos números reais, né? Maiores ou igual a 5? Então, ó, maiores ou igual a 5. Qual vai ser a representação correta? Ó, letra A não dá para ser porque está só maior, letra B está menor e a letra D também está menor. Então, só ficou sendo, então, a letra C. Então, a letra C é a letra correta, né? Que vai estar representando bem aqui, então, esses nossos valores. Fala, galerinha. Só tranquilo, né? A gente vai estar falando um pouquinho, então, agora nessa lista, sobre a parte de produto cartesiano, tá bom? Então, nós temos aqui, né, dois conjuntos, né, considerando esses dois conjuntos. Quando a gente fizer o produto desses dois conjuntos, né, todos os números que estão pertencentes ao meu primeiro conjunto tem que ter vai ligar no meu segundo conjunto, tá bom? Ou seja, quando eu fazer, então, né, porque produto se fala, então, em multiplicação, né? Então, ó, o 1 aqui, por exemplo, ele vai ter que ligar com o 3, depois ele vai ter que ter um ligante no 5 e depois ele vai ter que ligar no 7. E assim eu também vou fazer com o 2, tá bom? Vou fazer o quê? Uma distributiva aqui, então, nesse meu conjunto, tá ok? Então, determinamos, né, o conjunto total de pares, ou seja, x e y. Sempre, então, vai estar representado por x e por y. X vai ser sempre o do primeiro conjunto e y do segundo conjunto, tá bom? Ó, então, ele fez que a representação, conjunto de pares, né, A vezes B. Então, ó, 1 e 3, depois 1 e 5, 1 e 7, né? Pronto, ó. Tá vendo que o número 1, ó, o 1 aqui, ó, ele participava de qual? Ele era pertencente ao qual conjunto? Ao conjunto A, o 2. O 2, 3, né? 2 e 5 e 2 e 7. O 2 também era pertencente ao qual conjunto? Ao conjunto A. E ele teve lá seus ligantes, então, também no conjunto B. Fechou? Vamos aqui fazer a correção, então, dando continuidade à correção. Dados, né, o conjunto A e B. Aí ele pede o produto, né, de A vezes o B, certo? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, menos 1 vai ter que ligar com menos 1 do B e também vai ter que ligar com 1. Ou seja, o primeiro ponto, então, é menos 1 e menos 1. Depois, menos 1 e 1. Beleza, agora com 0, ó. Então, 0 e menos 1. E depois, 0 e 1. Fiz com 0, agora eu vou fazer lá com 1. Ó. Vai ficar 1 e menos 1. Depois, 1 e 1. Pronto.
Fechamos, então, aí os nossos dados, os nossos pares ordenados. B vezes A. Tem total diferença aqui se a gente fizer, então, esse B vezes A, tá bom? Porque olha só, que a gente fez A vezes B, agora é B vezes A. Agora eu vou pegar aqui um do B e vou ligar lá no meu A. Então, como que ficaria, então? Então, o B, quem que é o B? Menos 1 e 1. Quem que é o A? Menos 1, 0 e 1. Tá bom? Então, agora é ao contrário, né? Então, lá, o menos 1. O menos 1, né? Ele vai ligar com o menos 1 de lá. E o menos 1 vai ligar com o 0. E menos 1 também vai ligar com o 1. Fechou. Próximo, 1 agora lá. Ó. O 1 vai ligar com o menos 1. 1 vai ligar com o 0. E depois o 1 vai ligar com o próprio 1. Então, pronto. Tenho todos os meus conjuntos. Conjunto de pares, né? Ordenados. B vezes B. Ou seja, menos 1 e 1 vezes menos 1 e 1. Vamos lá, menos 1 e menos 1, né? Então vai ficar aqui menos 1 e menos 1. Depois menos 1 e 1. Agora, 1 e menos 1. 1 e menos 1. E 1 e 1. Pronto, fechei então aí todos os meus pares ordenados possíveis. Tá bom? Fechou? Belezinha? Tranquilos? Número 2, dados os conjuntos A e B, represente em seu caderno A vezes B no plano. Então, vamos fazer A vezes B primeiro, ó. Então, vou ter que multiplicar. Vou ter que pegar aqui 2 e 2, depois 2 e 4. Então, o primeiro lá, 2 e 2, depois 2 e 4, certo? Depois, 4 e 2, e 4 e 4. Depois, 6 e 2, 6 e 4. Depois do 6 ali que a gente pegou, eu vou estar pegando aqui, o 8. 8 e 2. E por último, 8 e 4. Pronto. Consegui então pegar todos os possíveis aí que nós temos de A vezes o B, o produto de A por B. Quantos pares, né, foram então representados? Então nós temos aqui, de 8 pares, tá bom? Para você descobrir, basta multiplicar quantos que você tem no conjunto A vezes quantos você tem no conjunto B. Ok. Quais pares apresentam abscissa igual a 2? Ou seja, a abscissa, né, o eixo das abscissas é o eixo X. Então, nós temos que olhar qual delas que possui o 2. Aqui eu tenho um ponto, né, que o X é igual a 2. Tem quantos aqui? 2. Quais são quais pares, né, que ele pergunta, né? Então, vai ser 2 e 2 e 2 e 4. Aí, letra C. Quais pares ordenado igual a 6? Ou seja, no meu Y ser, então, igual a 6, né? Alguma aqui é igual a 6? Alguma ordenada vai ser igual a 6? Não. Então, a resposta é nenhum. Fechou? Então, nós temos aí que nenhum, então nós vamos ter esse. Número 3. Dado A igual a menos 1, 0 e 1, e o B, né? Represente seu caderno A por B por meio de diagrama. Então, agora ele quer por meio dos diagramas lá. Então, vamos fazer aqui o primeiro diagrama. Então, aqui é o meu A, meu primeiro conjunto, né? Então, eu vou ter aqui, menos 1, 0 e 1. Ok. Agora eu vou fazer o B. O B é somente o 0 e 1. Então, esse aqui é o meu B. Já que ele falou que é o produto, né, cartesiano, ou seja, vou pegar aqui, o 1, ele vai ligar tanto quanto com o 0, tanto quanto com o 1. Pronto, tive ali então os meus ligantes. Agora o 0 vai ter que ligar com o 0 do B e vai ter que ligar também com o 1. Por último ali o número 1, né? Mesma coisa, o 1 vai ligar com o 0, também vai ligar com o 1. Pronto, tem então todos os meus ligantes. Em seu caderno responda, quantos pares A, né, em A vezes B, se A é 2 e 3 e B é 4, 5, 6. Vou fazer aqui então todos eles, mas a gente já sabe vai ser quanto. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, 2 vezes 3, então vai ser igual a 6. Então eu vou ter um total de 6 pares. Vamos lá, então vou ter primeiro 2 e 4, né?
depois 2 e 5, e por último 2 e 6. Agora lá com 3, ó, vai ficar então 3 e 4, 3 e 5, e por último 3 e 6. Fechou. Então tem todos os meus pares ali, tá bom? Vamos lá, representação, represente graficamente no plano cartesiano os pontos cartesianos a seguir. Então, ele pede, então, ali para a gente representar os planos cartesianos, A e B, né, o produto de A vezes B. Então, ó, o primeiro ponto vai ser o quê? Ó? 1 e 2, depois 2 e 1, né? 2 e 2, e por último 2 e 3. Então, vamos lá, 2 e 1. 2 e 1, aqui, ó. Então, eu vou ter 2 e 1. Show? Próximo, 2 e 2. Um pouco mais acima. E 2 e 3, também logo acima. Tá. Agora o próximo, ó. Tem lá, ó, 3 e 1, né? 3 e 1 vai estar bem aqui. Depois 3 e 2 e 3 e 3. Então vai ficar dessa maneira aí, então, a sua representação no seu plano. Tá bom? Próximo, ó, letra B. Vou deixar na letra B, então, para vocês marcar no plano de vocês, tá bom? A B, ó, é aqui, ó. O A, ele falou, então, que o meu A é menos 1, 0, 2. Fazer, então, o produto cartesiano. É ele por ele, ó. 1, 0 e 2. Então, aqui, ó. Então, vai ficar o primeiro par ordenado que nós vamos ter vai ser menos 1 e menos 1. Depois, menos 1 e 0. Depois, menos 1 e 2. Agora, com 0, 0 e menos 1. Depois, 0 e 0. E, por último, 0 e 2. Agora 2 lá. 2 e menos 1, 2 e 0, e 2 e 2. Fechou? Então nós temos aí esse nosso produto. Agora o C, a mesma coisa. Ó. Lá no C ele também pede o produto, né, de B por B. Então o primeiro lá vai ficar 1 e 1, depois 1 e 2, por último 1 e 3. Agora com 2, ó. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Vou fazer com 3 lá agora. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. Prontinho. Tem todos, então, aí, né? Todos os meus pontos aí bem demarcados. Aqui, tarará, uma linhazinha. Tudo bem? Ok. Próxima questão aqui, então. Número 6. Ó. Represente em seu caderno por meio de diagramas, né? De flash relações dadas. Vamos lá, representar então por meio das flechas. Vamos olhar primeiro quem nós temos no par ordenado, quem vem primeiro, ou seja, quem vai ser o meu x, né? Então, eu tenho lá, ó, 5, ter o 0, vou ter o 1 e vou ter o 3. Então, este vai ser o meu primeiro conjunto. Agora, o segundo conjunto, eu vou ter lá, ó, 4, 2, o 2 duas vezes, né? Então, não preciso colocar 2 duas vezes aqui. E agora, o 5. Ok. Vamos lá, o 5 aqui, ó, tá ligando lá no 4. Certo? O 0 tá lá no 2. Ok. O 1 também está lá no 2. Né? Então, esse meu 1 aqui ele também está lá no 2. E o 3 está lá no 5. Pronto. Então, a gente representou aí pelos diagramas. Próximo. Letra B. Essa aqui foi a letra A. Agora a letra B. Letra B a gente faz a mesma coisa. Coloca primeiro que vem no par ordenado. Então, olha lá, eu tenho 1. Vou ter 2, menos 1 e 4. Próximo. Eu vou ter lá 4. 4 seriam todos, ó, né? Vou ter aqui, então, igual a 4. Ou seja, todos os meus valores aqui desse meu primeiro conjunto tá tendo como resposta, tendo como ligante ali, então, o número 4. Então, vai ter aqui o 4 como ligante. Tá bom? Beleza, próximo.
Então, o número 7 aqui. Escreva a relação R representada pelo gráfico, bem como o seu domínio, como a sua imagem, né? Então, o meu domínio, o que é esse meu domínio, né? O que vai ser, então, esse meu domínio? Esse meu domínio é todos os valores que está em x. Então, eu vou ter que começar aqui pelo menor, ó, menos 5, menos 4, menos 3, né? O 0 entra, aí 3, o 4 e o 5. Todos esses meus valores são exatamente os valores que vão estar no meu x, tá bom? Então, são os meus valores em x. Fechou. Agora, a minha imagem. A minha imagem, os valores que estão no meu eixo y, né? Que estão ligantes ali, né? Começar pelo menor de novo, ó, menos 5, menos 4, menos 3, 0 entra, aí 3, 4 e 5. Tá bom? Professor, mas ele pediu também a relação de R. Sim, a relação de R é só você colocar, então, reescrever, né? Colocar aí todos esses pontos aqui que ele determinou aí pra gente, tá bom? Todos esses pontos são as nossas relações. Tudo bem? Então, vamos lá. Número, dados os conjuntos A, B e C, determine A por B. Então, conjunto A por B. Vamos colocar aqui, né? Primeiro lá, vamos pegar 1. Então, vai ficar 1 e 1. Depois, 1 e 2. 1 e 3. Por último, 1 e 4. Certo? Agora tem que pegar o 2 lá, né? 2 e 1. 2 e 2. 2 e 3. E agora 2 e 4. Prontinho. Então, marquei todos. Agora aqui, ó. O produto A e C, né? Então, ele quer saber agora qual vai ser, então, o produto AC. Vamos lá, ó. Vou pegar lá, então, 1 e 2 primeiro. Depois, 1 e 3. E agora, 1 e 4. Né? 1, 3, 2, 3, 4. Agora o 2 lá. Vai ficar 2 e 2. 2 e 3. E por último, 2 e 4. Fechou. Por último, letra C, né? Ele pede então aí pra gente o produto de B e C. Então, B e C, ó. Então eu vou ter lá 1 e 2. Depois 1 e 3. E por último, 1 e 4. Agora eu vou fazer lá com 2, ó. Vai ficar 2 e 2. 2 e 3, né? E 2 e 4. Certo? Então, ficou todos esses meus valores aí. Próximo, a gente fez, então, né, agora com 3. Então, vamos ter aqui, ó. 3 e 2, depois 3 e 3, e por último, 3 e 4. Agora, eu vou fazer com 4 lá, ó. 4 e 2, 4 e 3, e por último, 4 e 4. Fechamos, então, aqui o nosso conjunto aí de pares ordenados, tá? A partir, então, do produto. O próximo, então, considerando os conjuntos A e B, determina, ele pede de novo, né? A multiplicação aqui, então, de A e B, depois B e A, e B ao quadrado. Então, A e B, ó, a mesma coisa lá, ó. Vou pegar até aqui. Então, A e B eu vou ter, ó, 1 e 6, depois 1 e 10. Depois eu vou ter, ó, 2 e 6 e 2 e 10. Agora com 3, ó. 3 e 6. Por último, 3 e 10. Só que agora é o contrário, ó. B vezes o A, né? Então eu vou ter, ó, 6 e 1, 6 e 2 e 6 e 3. Beleza. B com A, né? Agora o 10 lá, né? 10 e 1, 10 e 2, por último, esses 10 e 3. Agora, B ao quadrado, ou seja, B vezes B. Então, ó, vai ter 6 e 6, 6 e 10. Depois, 10 e 6, e 10 e 10.
Bom, então nós temos aí essa representação. Número 2. Dados os conjuntos A e B, determine o produto cartesiano A por B, depois represente tanto no diagrama quanto nas flechas. Então, primeiro aqui, ó, vamos fazer aqui então primeiro ó, o produto, né? Então, nós vamos ter ó, 1 e menos 5, 1 e 5. Aí o 2 lá, ó, 2 e menos 5, e aqui 2 e 5. Aí por último 3 só. 3 e menos 5, e 3 e 5. Show? Vamos lá marcar eles então no nosso coisinha aqui, né, no nosso diagrama. Então aqui, ó, nesse primeiro aqui eu vou ter 1, 2 e 3, certo? E aqui eu vou ter quem, ó? Menos 5 e 5. Ou seja, quando eu tenho aqui o 1 ele vai ser ligante tanto no menos 5, tanto quanto no 5. O 2 vai servir a mesma coisa, ele vai ligar lá no menos 5 e também vai ligar aqui no 5. E o 3 segue a mesma coisa também, vai ligar lá no menos 5 e também vai ligar aqui no 5. Prontinho, certo? Só que ele ainda pede uma questão, né? Pede para a gente representar aqui. Então, ó, 1 e menos 5 vai estar bem aqui, ó, que é o primeiro ponto. Depois, 1 e 5. 1 e 5. Ponto 2, né? E menos 5, que é 2 e menos 5. E 2 e 5. Depois eu tenho 3, ó. 3 e menos 5. E 3 e 5. Deixa eu reparar bem, ó, eu fiz isso, ó. E esse com esse, esse com esse. Isso aqui. Belezinha. Então, nós temos aí a representação correta, tanto pelo diagrama e tanto quanto aí no plano. Ok? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. A e B represente A e B no diagrama e A e B no plano cartesiano. Então, vamos aqui primeiro, né, representar aí no meu diagrama. Então, vou ter lá o A aqui primeiro. E vou ter também o B. O B está tranquilo, eu só vou ter 1 e 4. Agora o A eu vou ter primeiro, ó, menos 2, vou ter o 3 e vou ter o 5. Né? Então vamos ali, ligar todos eles. Ó. O menos 2 vai ligar com 1, também com o 4. Certo? O 3 lá, ó, vai ligar aqui com 1, vai ligar aqui com o 4. Por último, o 5, que também vai ligar com 1 e também vai ligar com o 4. Bom, então, todos esses pontos aí nós vamos ter. Vamos aqui agora, menos 2 e 1. Ó, menos 2 e 1. Então, ele vai estar bem aqui, certo? Menos 2 e 1. Depois, ó, menos 2, né? Menos 2 e 4. Vai estar aqui. Agora ele fala o seguinte, ó, 3 e 1 e 3 e 4. Depois, 5 e 1 e 5 e 4. Prontinho. Marquei, então, todos os pontos aí que nós temos, ok? Próximo. Sendo A, B, determine A por B. Então, de novo, ó, A por B. Então, vai ficar 1 e 2, 1 e 4. Depois, ó, 3 e 2, 3 e 4. Agora ele perde o contrário, ó, B e A, que é um pouquinho diferente, né? Então, ó, vai ficar 2 e 1, 2 e 3. Agora fazer com 4. Ó. 4 e 1, 4 e 3. Ok. A ao quadrado, ou seja, A vezes A. Então, vou ter ó, 1 e 1, 1 e 3. Depois, 3 e 1, 3 e 3. Agora, B ao quadrado. Ó. Então, no B aqui eu vou ter 2 e 2 e 2 e 4. Depois, 4 e 2, 4 e 4. Pronto, tem a representação correta aí. Número 3. Localize o plano cartesiano, né, no triângulo cujos vértices são
A, B e C e classifique quanto ao ângulo. Depois, represente o conjunto X formado pelos vértices desse triângulo. Ele quer que represente aí também, né, o conjunto formado. Então, vou ter aqui, ó, menos 1 e 0. Então, ele é menos 1 e 0. Então, ele vai estar em cima do meu eixo X. Menos 1 está aqui. Depois, 4 e 0. Então, em cima do meu eixo. E, por último, menos 1 e 3, que vai estar bem aqui. Né? Então, primeira coisa, ele falou para a gente aí já que é um triângulo. Né? Então, basta eu fazer o quê? Ligar todos esses pontos aqui que eu tenho. Né? E se nós repararmos bem, como que é chamado esse triângulo aqui que nós temos? Ele é chamado, então, de triângulo retângulo. Né? Então, este meu triângulo vai ser o determinado, então, de triângulo retângulo. Né? Ele represente o conjunto X formado por todos os vértices desse triângulo. Aí, se fosse representar lá o X, né, deles, seria quem? Eu tenho lá menos 1, né, e 4. Então, esse aqui é o meu conjunto X determinado aí. Tá bom? Pessoal, então a gente finaliza aqui a correção. Tá bom? Espero que tenha gostado e entendido aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.